unidade temática, os projetos aplicados na Amazônia. Conteúdo: os grandes projetos, parte 1. Habilidades: conhecer sobre os projetos de ocupação e desenvolvimento da Amazônia. Olá, pessoal! Eu sou a professora Carolina Costa, de Estudos Amazônicos. Sejam bem-vindos à nossa sala virtual, que foi criada com o objetivo de ajudar e facilitar os estudos em casa. Por isso, qualquer dúvida, vejam e revejam essas videoaulas quantas vezes forem necessárias. Vamos lá para a aula de hoje? Olá, pessoal! Iremos começar na aula de hoje o estudo sobre os grandes projetos aplicados na região da Amazônia. Vocês podem acompanhar comigo na página 5 da apostila de vocês. Este é o nosso último conteúdo do segundo bimestre de vocês. Estarei colocando a foto dessa página da apostila para vocês identificarem aonde podem acompanhar comigo. Bem, eu resolvi dividir essa aula em duas partes, por conta de que são muitos projetos e precisa toda uma atenção para não cansar vocês também e para que vocês tenham um nível de compreensão bem perto do que eu desejo que nós alcancemos. Veremos hoje projeto por projeto. Na segunda parte, eu acrescentei alguns outros projetos que não estão na apostila de vocês, alguns sim, outros não, mas os que não tiverem, eu estarei disponibilizando PDF, mas são coisas que eu vou dizer um pouco mais na segunda parte da aula de vocês. Para hoje, vamos estar preparados para compreender sobre esse processo desses projetos aplicados na região. E vamos lá acompanhar comigo. Vimos que Getúlio Vargas foi um grande incentivador durante seus 2 mandatos da ocupação do território amazônico, através principalmente da atividade agrícola. Juscelino Kubitschek e Jango também continuaram o legado de investimentos e estratégias de desenvolvimento e ocupação da região amazônica. Veremos mais à frente que os militares também tiveram essa preocupação. Inclusive, criaram vários slogans, como integrar para não integrar, Amazônia é um vazio demográfico, e veremos também a seguir alguns dos projetos aplicados nessa região. Sobre a hidrelétrica de Tucuruí, ela foi inaugurada em 1984, no governo de João Figueiredo. O objetivo principal das hidrelétricas, de um modo geral, ela tem a ideia de transformar energia mecânica em energia elétrica. Com a força da água, eu consigo fazer com que algumas engrenagens, algumas bobinas rodem a certa velocidade, de modo que essa velocidade produza uma energia cinética e resulte uma energia elétrica. No final dessa aula de hoje, eu vou deixar um site para vocês que explica direitinho como que acontece esse processo dentro de uma hidrelétrica. Bem, o porquê a hidrelétrica de Tucuruí? A hidrelétrica de Tucuruí é uma das hidrelétricas do Brasil, existem outras em porte menor, mas é uma das maiores hidrelétricas, que fica localizada no Rio Tocantins, e também foi um marco principal referente às consequências ambientais e sociais
que uma instalação de uma hidrelétrica pode trazer para um território. E houve muita discussão e conflito, inclusive várias denúncias, quando a hidrelétrica foi inaugurada, justamente por causa disso, né? Muitas comunidades ao redor precisaram sair de lá, perderam suas casas, seu modo de vida, sua produção, seu emprego, seu modo de sobreviver, né? Animais foram extintos, fora a poluição que o processo de implantação de uma hidrelétrica pode trazer, entre outras consequências ambientais, coisas irreversíveis, né, que acontecem e que são ignoradas por conta da rentabilidade que uma hidrelétrica traz. Porque se eu produzo energia elétrica, eu consigo transportar essa energia para uma indústria maior, que a ideia geralmente é essa, há uma captação dessa energia elétrica e um envio dessa energia para as grandes indústrias que geralmente ficam no sul do país, que é onde estão localizadas as maiores empresas, indústrias referente a capital e produção, né? Então eu transporto essa energia para lá, fica mais barata para eles lá, só que a que preço, né? Qual o preço que a população próxima paga, qual o preço que o próprio ecossistema paga, né? Para que as indústrias tenham sua rentabilidade no modo de produção e uso dessa energia. Projeto de integração e colonização da Amazônia. IN. Foi criado em 16 de junho de 1970, com recursos previstos por incentivos fiscais, doações e contribuições de empresas privadas e públicas. O objetivo do projeto era integrar a região com o restante do país, e essa interligação aconteceria através de rodovias, como a Transamazônica, criada em agosto de 1972, como a rodovia Cuiabá-Santarém, projetada no sentido sul-norte, e a rodovia Porto Velho-Manaus, construída em 1973. A com menos movimento por não ser tão prática quanto as outras. Veja agora cada uma delas. A Transamazônica, Cuiabá-Santarém e a Porto Velho-Manaus. Bem, o projeto Jari, ele foi criado em 1967. Vocês podem acompanhar comigo na página 5 da apostila de vocês. Ele é uma idealização de uma empresa norte-americana com a liderança de Daniel Lund. Fica localizado no município de Almerim do Pará e Mangazão, no Amapá. A ideia é plantar espécies de árvores exóticas que tenham um crescimento rápido para a produção de celulose. A celulose geralmente é usada em folha de caderno, papel, todo o consumo de papel que a gente tem vem muito da extração dessa celulose que vem de árvores. E uma das consequências desse projeto do Jari, no caso, não só, né, nós temos um ponto em comum em todos os projetos, que são as consequências ambientais e sociais, né? Mas falando diretamente sobre o projeto Jari, uma das grandes consequências dele está o desmatamento. Nós sabemos que o desmatamento, além da questão da exterminação da mata, né, também gera algumas outras consequências no ecossistema, ligado à camada de ozônio, ligado às transformações climáticas, entre outras coisas. E todo esse desequilíbrio vem muito
pelo desmatamento, que é um dos pontos cruciais que geram outras consequências sociais também, questão de disputa, enfim, coisa que nós veremos um pouco mais para frente. Vamos fazer a ligação desses pontos entre um projeto e outro, mais uma vez sobre a exploração e a aplicação desses projetos, a que custo, né? Qual o preço que o ecossistema está pagando, qual o preço que a sociedade está pagando, para que o Brasil possua esse desenvolvimento econômico. Polo Amazônia. O programa Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia foi instituído pelo Decreto 74.607 de 1974 e é resultante do trabalho em conjunto de instituições federais, como SUDAM, SUDECO, Ministério da Agricultura e do Transporte, Ministério de Minas e Energia, da Aeronáutica, do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho e do Planejamento. O objetivo era estabelecer 15 polos de desenvolvimento em áreas selecionadas: Xingu-Araguaia, Carajás, Araguaia-Tocantins, Trombetas, Altamira, Rondônia, Pré-Amazônia Maranhense, Acre, Juruá e Solimões, Roraima, Tapajós e Xingu, Amapá, Juruena, Arapuanã e Marajó, nos quais os investimentos seriam canalizados para a infraestrutura. Os recursos financeiros viriam do PIM, do Proterra, do Fundo Nacional de Desenvolvimento e do Fundo de Desenvolvimento Integrado. A Albras e a Alunorte é uma empresa paralela de exploração da bauxita, da matéria-prima bauxita. Ela é paralela ao processo de exploração que também acontece no projeto Trombetas, que nós veremos na segunda parte dessa aula, o projeto Trombetas. A ideia é a seguinte: essas duas empresas, elas foram criadas em parceria com o Japão, uma empresa japonesa, com a ideia de transformar a matéria-prima da bauxita em alumínio e fazer a exportação desse produto final, digamos assim. A ideia é a seguinte: na Alunorte se recebe essa matéria-prima da bauxita e transforma ela dentro da empresa que está localizada em Barcarena. As duas empresas, na verdade, estão localizadas em Barcarena. A Alunorte pega essa matéria-prima, transforma a bauxita em alumina e envia para a Albras. A Albras, por sua vez, pega essa alumina e transforma em alumínio, ou seja, ela sai de bauxita para alumina e depois para alumínio, e dá a Albras esse encaminhamento da exportação desse produto final, que principalmente vai para o exterior. Pouco se fica aqui no Brasil. A ideia mais é que tenha essa exportação desse produto final. E como todos os outros projetos, também há muito da consequência ecológica por conta dos compostos usados nesse processo de transformação, que não é simples. Os dejetos dos produtos químicos todos causam danos não só ao ar, à terra e à água, como também mudam toda uma estruturação social ao redor. Nós vemos, por exemplo, Barcarena, ela tem toda uma estruturação, um desenvolvimento legal, por conta principalmente dessas duas empresas que estão localizadas lá, mas a que preço, né?
como já falamos outras vezes, a que preço esse processo de desenvolvimento é aceitável socialmente, economicamente, politicamente e ecologicamente. Pessoal, esse é o fim da aula parte 1 dos grandes projetos. Iremos ver na parte 2 os outros projetos também aplicados na região da Amazônia, visando a ocupação e desenvolvimento. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o que aconteceu. Qualquer coisa, verifiquem e consultem o material de vocês da apostila. Ou se tiverem dúvidas a mais, entrem em contato através dos comentários. Eu estarei disponível para ajudá-los no que for necessário. Até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.